Olá pessoal, hoje a gente vai conhecer a Rota dos Ventos. A Rota dos Ventos é uma estrutura imaginária criada para poder ajudar a localização de direções. O nome rosa provavelmente vem da aparência da Rosa dos Ventos, que parece uma flor. Como você pode ver, essa estrela cheia de pontos. Ventos por conta das direções. No passado, quando se refere a ventos, fala-se, por exemplo, vento leste, vento norte, vento sul, vento sudeste. Vento virou sinônimo de direção. Cada uma dessas pontas aponta para uma direção que tem nomes. A Rosa dos Ventos, ela pode ser muito encontrada em bússolas, por exemplo. Aqui, né, tem uma Rosa dos Ventos com várias pontas desenhadas e algumas direções. E aparece também em mapas, uma Rosa dos Ventos completa ou uma mais simplificada. Muito importante para indicar direções. Para você se mover, viajar de barco, de avião, de carro ou mesmo a pé, você precisa saber as direções para onde querendo ir. Antigamente, quando não tinha tanta tecnologia, as rodas dos ventos eram muito usadas. Hoje em dia, graças ao GPS, os traçadores automáticos de trajetórias, que é como a gente tem no Google Maps e no Waze, a roda dos ventos passou a ser pouco conhecida. Mas em situações em que você não tem essas tecnologias, o conhecimento de roda dos ventos pode lhe ajudar a seguir na direção certa e não se perder. A roda dos ventos ela tem 3 grupos principais de pontos ou direções. O primeiro deles é os pontos cardeais, são os principais: norte, sul, leste e oeste. O norte é representado pela letra N, o leste pela letra L, mas o leste também é conhecido como este, então às vezes o L pode ser trocado por um E, provavelmente por influência americana. O sul, representado pelo S, e o oeste, representado pelo O. Mas o O em inglês é west. Então, em algumas rodas dos ventos, no lugar do O você pode ver o W. E em todos os outros pontos colaterais e subcolaterais pode aparecer o W. Isso também por influência americana. Mas vocês lembram sempre que W e O representam o oeste ou west. Para encontrar os pontos cardeais é muito simples. Primeiramente você tem que identificar onde o Sol nasce, ou seja, onde é o nascente. Acredito que você saiba que o Sol nasce sempre no leste ou este. Identificado onde fica o leste, identificar os outros pontos cardeais fica fácil, porque o oeste fica na direção oposta. Então, se o Sol nasce no leste, ele se põe no oeste. Supondo que à sua direita esteja o leste, à sua esquerda está o oeste. À sua frente vai estar o norte e atrás de você vai estar o sul. Tudo começa através da identificação onde o Sol nasce ou onde o Sol se põe. Depois dos pontos cardeais, vem os pontos colaterais, que ficam entre os pontos cardeais. No total são 4 pontos, cada um entre 2 pontos cardeais. O primeiro deles é o Nordeste, representado por NE. Depois vem o Sudeste, representado por SE. Depois vem o Sudoeste, representado por SO ou SW, dependendo se você usou no lugar do Oeste o W ou o O, e por fim o Noroeste, representado por NO ou NW. Como é que eu vou saber qual dessas abreviaturas vai representar esses pontos colaterais? É muito simples. Pegando por exemplo o Nordeste, como o Nordeste fica entre o Norte e o Leste, Norte é representado pela letra N. O Leste também pode ser representado pela letra E de Este. Então você pega o N e o E. O N de Norte e o E de Este, que representa o Leste. Mas por que não pode ser o contrário? E, N, o Oeste primeiro e o Norte depois? Porque o norte e o sul dos pontos cardeais são considerados mais importantes. Tanto que nas bússolas mais simples e nos ímãs também fala-se muito em polos norte e sul. A gente vê aqui, por exemplo, entre o sul e o leste, que está em direção sudeste, o S veio primeiro, justamente porque tem uma importância maior comparado ao leste. E o E é do oeste. Aí o sudoeste, apareceu aqui o S de sul e o O de oeste, mas também poderia aparecer o W, né, de west. E o noroeste, o N de norte e o O de oeste. Depois dos pontos colaterais, vem os subcolaterais. Os subcolaterais, eles ficam entre um ponto cardeal e um ponto colateral. E com isso surgem então 8 pontos subcolaterais. São eles NNE, Norte-Nordeste ou Nor-Nordeste, as duas formas são aceitáveis de escrita. O LNE ou N, que é o Leste-Nordeste ou Leste-Nordeste, que também pode se chamar de Este-Nordeste ou Es-Nordeste. Lembre sempre do Oeste, nunca esqueça do Oeste. Tem o LSE ou ES, que é o Leste-Sudeste ou Leste-Sudeste, também podendo ser Es-Sudeste ou Es-Sudeste. Depois vem o SSE,
que é o sul-sudeste. Depois vem o SSO ou SSW, que é o sul-sudoeste, ou Southwest, versão americana, né? OSO ou WSW, que é o Oeste-Sudoeste ou West-Sudoeste ou West-Southwest. ONU ou WNW, que é Oeste-Noroeste, Oeste-Noroeste ou West-Northwest. E por fim, NNO ou NNW, que é Norte-Noroeste, Norte-Noroeste ou Norte-Northwest. A questão da nomenclatura dos nomes de cada símbolo. Se você olhar rapidamente, você vai ver que todos os nomes começam pelo nome de um ponto cardeal: oeste, norte, sul, leste, ou uma versão reduzida, né? Oeste, leste, norte. É um nome composto por duas direções, sendo a primeira uma direção do ponto cardeal e a outra do ponto colateral. Exemplificando, norte-nordeste, que é o NNE, ele fica entre a direção norte, que é um cardeal, e o Nordeste, que é um colateral. Lembre da hierarquia que primeiro vem os cardeais em ordem de importância, depois os colaterais e depois os subcolaterais. Assim sendo, o Norte é um cardeal, ele vem primeiro, e o Nordeste é um colateral, ele vem depois. Então, Norte-Nordeste ou Norte-Nordeste. Outro exemplo, o OSO, que é o Oeste-Sudoeste. Ele está entre o Oeste e o Sudoeste. Oeste é um cardeal, Sudoeste um colateral. Então fica Oeste, Sudoeste, ou Oeste, Sudoeste, forma reduzida. Então, para você saber os nomes de cada subcolateral, é só analisar quem está do lado dele, porque um é um cardeal, obviamente, e o outro é um colateral. Então, primeiramente, se bota o nome do cardeal e depois o do colateral. O conceito de direção ele é relativo. Uma coisa está em determinada direção, mas em direção relacionada a outra coisa. Se mudarmos o referencial que usamos para dizer a que direção que ela está, a direção pode mudar. Exemplificando, se a gente pegar um mapa de uma parte do Brasil e em Brasília colocarmos a Rosa dos Ventos, que direção está a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais? Ela está na direção sudeste. Isso em relação a Brasília. Mas se no mesmo mapa colocarmos a Rosa dos Ventos em Palmas, capital do Tocantins, Belo Horizonte está em que direção? Na direção sul-sudeste. Então, se colocarmos a Rosa dos Ventos em outros lugares, como Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia, as direções que Belo Horizonte toma são totalmente diferentes. Então, isso significa que a Rosa dos Ventos ela não tem uma posição fixa. Então, como ela muda de posição, a direção que ela aponta também muda. Então, a gente sempre diz, quando se referencia a direção, que tal lugar está ao norte. Ao norte de quem? De mim, quando no caso eu que estou me deslocando. Ou tal lugar está ao sul de outro lugar, quando a gente adota outro referencial que não seja a gente, né? Para ajudar a entender a localização. Todas essas são as principais informações que poderão ser úteis tanto em provas quanto no cotidiano, que você precisa saber a respeito da Rosa dos Ventos. Até mais.